Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo de Matemática. Nessa aula nós vamos aprender dois tópicos bem importantes, que é multiplicações de frações e também a divisão de frações. Se você ainda não pegou seu material, dá pausa nesse vídeo, corre lá, pega seu material e bora pro vídeo. Pessoal, multiplicações de frações, para quem quiser acompanhar, lá na página 21, no nosso volume 3. Nós temos, então, alguns alunos que estão realizando um mutirão para pintar o muro da escola. A cada dia de trabalho, eles conseguem pintar correspondente a 1/5 do muro todo. Ao fim de 3 dias desse mutirão, quanto do muro já foi pintado? Pessoal, vamos então lembrar aquela ideia que nós tínhamos sobre a soma de frações. Quando nossos denominadores eram iguais, nós repetíamos os denominadores e somávamos os numeradores. Então, nós teríamos esse primeiro caso, 1/5 mais 1/5 mais 1/5, que foi aqui como o nosso amigo João representou. Lembrando que o 5, ele é o todo, e já o 1/5 por dia, ele é parte desse todo. A Paula, ela já representou de uma forma um pouco diferente. A Paula, então, multiplicou 3 vezes 1/5. Pera, se eu tenho 1/5 aqui, então quer dizer que eu tenho 3 vezes 1/5. E isso nós conseguimos observar que a multiplicação de frações nada mais é que a mesma coisa que somar as parcelas, só que em vez de fazer todo aquele processo de soma de parcelas, lembra que na multiplicação você pode multiplicar por um número ou até mesmo por uma fração. Agora a pergunta que não quer calar: João fez uma adição e Paulo a multiplicação. Já vimos isso. É possível ela fazer uma multiplicação entre um número e uma fração? Foi então o que nós acabamos de conversar, né? Que ela representou 1/5 vezes 3 partes pintadas. No quarto dia de pintura, então, os alunos conseguiram fazer metade do trabalho previsto no dia. A fração pintada nesse dia corresponde a 1/2 de 1/5. Pera, 1/2 de 1/5? Isso mesmo, galera. Vamos pensar assim, ó. Eu tenho toda essa fração aqui, ó. Essa parte aqui é 1/5, essa parte aqui é 1/5 e essa parte é 1/5. O que que ela pintou, então? Ela pintou metade de 1/5, por isso ficou 1/2 de 1/5. E isso é equivalente a 1/10. Professor, mas como você sabe disso? Vamos pensar nesse segundo exemplo aqui, ó. Ele foi dividido em mais partes. Lembra de frações equivalentes que nós trabalhamos, né? Então, nós conseguimos escrever uma fração através de uma fração equivalente. Então, o que que ela fez? 1/5 ela dividiu, então, em duas partes, 1/5 em duas partes, em duas partes. Quando ela dividiu o todo, ela dividiu em 10 partes. Então, corresponde que ela pintou aí 1/10 num dia, certo, galera? Muito importante. Pera, professor, mas se ela pintou 1/10, 1/2 de 1/5, qual que é a relação que nós temos aí? É isso que eu quero que vocês entendam, galera. Sempre que nós estivermos falando em multiplicação de frações, nós sempre podemos fazer esse jeito, ó. 1/2 vezes 1/5 ou 1/2 de 1/5, a multiplicação de frações, você pode então multiplicar o numerador com o numerador, 1 vezes 1, 1, e podemos multiplicar o nosso denominador com o nosso denominador. 2 vezes 5, 10, 1/10. Pessoal, é muito importante então que você veja essa relação da multiplicação de numeradores com numeradores e de denominadores com denominadores, beleza? Lá na página 22 nós temos um exemplo. Juliana está guardando dinheiro para comprar um brinquedo. Ela guarda 1/10 de sua mesada todo mês e já se passaram 4 meses. Que fração representa a parte da mesada que ela guardou nesse período? Então, nós temos que fazer 4 vezes 1/10. Vamos lá?
Quando não aparece denominador, sabemos que é 1. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 10, 10. 4 décimos tem como simplificar, então, por 2. 4 dividido por 2, 2. E 10 dividido por 2, 5. 4 décimos. Ainda eu fiz, então, uma fração equivalente que ficou 2 quintos. Perfeito. Escreva uma multiplicação que represente a parte pintada de cada figura. Vamos pensar junto então, galera. Essa figura aqui, ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. Se nós fôssemos representar através de uma fração, seria 2 oitavos, mas não é isso que o enunciado nos pede. Ele pede, então, para representar em forma de uma multiplicação. Então, nós temos, cada parte dessa é equivalente a 1 oitavo. Então, nós temos 2 vezes 1 oitavo. Na letra B, a nossa figura ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Cada parte representa 1 sexto. Então, nós temos uma figura 1, 2, 3, 4 vezes 1 sexto. E na letra C, nossa figura foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se aqui tem 7, aqui também vai ter 7. 14 partes. Cada parte, então, é 1 quatorzeavos e foram pintadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. 6 vezes 1 quatorzeavos. Divisão de frações. Pessoal, lá na página 23, nós temos uma história em quadrinho. Eu amo história em quadrinho. Vamos ler juntos? Meninas, vamos lá em casa, minha mãe fez pizza. Aposto que foi aquele faminto do Léo. E agora? Como vamos dividir apenas metade da pizza? Calma, Ju. É fácil. Vamos dividir a parte da pizza que sobrou em 3 partes e cada uma come um pedaço. É? Vamos dividir a metade em 3 partes. Que pouquinho isso, né? Pessoal, vamos analisar junto. Que fração da pizza representa o que cada uma das amigas vai comer? Observe as figuras para resolver essa questão. Pessoal, então vamos lá. Eu tenho uma pizza inteira, então ela foi comida metade da pizza e sobrou metade. Foi então dividida em 3 partes. A pergunta é: quanto é a terça parte de um meio? Pera, a terça parte de um meio. A terça parte é o quê? A terça parte é 1/3 de um meio. Professor, você falou que quando eu tenho duas frações, eu posso multiplicar o numerador e multiplicar os denominadores. É isso mesmo, galera. Então vamos lá. Eu multiplicando aí os meus numeradores. 1 vezes 1 é 1 e 3 vezes 2 é 6. Então foram aí, a terça parte de um meio é 1 sexto. Lá na página 23 nós temos a investigação matemática. É uma das partes que eu mais gosto na matemática, aonde as coisas vão sendo introduzidas de coisas maravilhosas. Então, lá no seu material de apoio, você vai encontrar alguns tópicos. O professor já trouxe bem bonitinho para você. Vamos pensar junto. Quantas vezes um meio cabe em um inteiro? Vamos primeiro colocar o nosso inteiro. Então, esse vermelho é o nosso inteiro, isso mesmo. Quantas vezes um meio cabe no ensino inteiro? Então, um meio ele cabe 2 vezes no nosso inteiro. Vocês concordam que aqui mede um meio, mas aqui também é representado por um meio. Então, ele cabe 2 vezes. E um sexto? Então, eu tenho um inteiro. Um sexto, ele cabe quantas vezes em um inteiro? Um sexto, então, ele cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Isso mesmo, galera. Quantas vezes um sexto cabe em um meio? Pessoal, vamos lá. Um meio, vocês concordam comigo que é somente essa primeira parte. Então, um sexto cabe 3 vezes em um meio, certo? Só que, e um oitavo? Então, eu vou utilizar essa nossa segunda parte do meio. Lembra que aqui é o nosso 1/2. Quantas vezes um oitavo cabe? Um oitavo, então, ela cabe 4 vezes
em 1/2. Espero que você tenha entendido essa parte. Com base nas respostas dos itens A e B, escreva quanto é 1 dividido por 1/2. Pera, 1 dividido por 1/2 a gente acabou de fazer, cabe 2 vezes, então é 2, tá certo? 1 dividido por 1/6. 1 dividido por 1/6, eu vi então que... Isso, 6. 1/2 dividido por 1/6 foi o que a gente fez agora, é 3, perfeito. E 1/2 dividido por 1/8 é 4, perfeito, galera, é isso mesmo. O que nós podemos, então, pensar dessa forma? Vocês conseguem analisar que nós temos um método bem prático para você fazer esse tipo de divisões. Eu posso, então, fazer da seguinte forma: transformar as nossas frações com o mesmo denominador. Então, para transformar aqui com o mesmo denominador, eu posso fazer essa escrita aqui como 2 dividido por 2, certo? Dividido por 1/2, ou melhor, 2/2 dividido por 1/2. Quando isso acontece, os nossos denominadores eles são iguais, eu vou dividir o denominador. 2 dividido por 2 é 1. E 2 dividido por 1 é 2. Pera, professor, ficou a fração 2 sobre 1. Só que 2 sobre 1 é 2. Isso mesmo, galera. A regrinha, então, que você pode utilizar é que na divisão de frações, vocês podem, então, criar frações equivalentes que elas fiquem com o mesmo denominador. Assim, você consegue dividir denominador por denominador e numerador por numerador. Vamos pensar nesse exemplo lá na página 24. Observe as figuras e responda as questões. Nós temos ali a primeira figura em laranja, 2/3, foi pintado 2 partes de 3, e depois a figura 3/3, foi pintado todas as partes. Lembra que quando o nosso numerador ele é igual ao denominador, quer dizer que nós temos um inteiro. Um inteiro é equivalente a 3/3? Acabamos de falar que sim, né? Quantas vezes 1/3 cabe em 3/3? 1/3 é essa parte aqui. Ele cabe, então, 3 vezes. Perfeito. Quantas vezes 2/3 cabe em 3/3? Espera. 2/3 cabem uma vez, que eu consigo ver, e depois me sobra aqui, então, é 1/2, né, galera? Depois eu posso dividir 2/3 ao meio e eu consigo ainda colocar meio ali na nossa fração 3/3. E 3/3 dividido por 2/3. Acabamos de aprender uma regrinha muito prática. Denominadores iguais, eu posso dividir, então, os nossos denominadores e dividir os nossos numeradores. 3 dividido por 2 é 3 dividido por 2. E 3 dividido por 3 é 1. Então, isso daqui a gente pode escrever ainda como 3/2. Perfeito? Em uma receita, usam-se 3/5 de xícara de açúcar. Que fração da xícara se deve usar para preparar meia receita? Vamos dividir, então, 3/5 dividido por 2. Na divisão de frações, temos que transformar com o mesmo denominador. Aqui nós temos 1. Observe, então, que o nosso denominador principal é o 5. Eu posso, então, multiplicar esse daqui por 5, eu vou ter uma nova fração. Repetindo, então, a nossa primeira fração, dividido pela nossa segunda fração, 1 vezes 5, 5. Se eu multipliquei o nosso denominador, eu tenho que multiplicar o nosso numerador. 2 vezes 5, 10. Faça agora, então, a nossa divisão. Lembrando que a divisão, quando os denominadores são iguais, eu divido linha por linha, ou denominador com denominador, numerador com numerador. 3 dividido por 10 é 3 dividido por 10, e 5 dividido por 5 é 1. 3 dividido por 10 eu posso escrever através de uma fração, 3/10. Para concluir, então, temos algumas atividades. Essas atividades estão na página 22, atividade 4 e 5, e na página 24, atividade 3. Se ainda não deixou seu like, deixa o seu like aqui embaixo. Até mais!